Ok, boa tarde Quaraci, boa tarde amigos ligados aí na Terra do Sol FM, são 12 horas e 10 minutos, nós estamos entrando no ar com o programa Na Rota das Eleições, um programa especial que a Terra do Sol FM, junto com a Rede Portal, o pessoal do Terra do Sol Notícias, nosso amigo Joabes também, nós que apresentamos aí nesse período eleitoral Revista da Cidade, nos unimos na época das eleições para levar as informações até vocês, ouvintes e vocês que acompanham pelo nosso canal no YouTube. A nossa função enquanto veículos de comunicação é dar condição de igualdade a todos os candidatos, sejam eles quem forem. Obviamente que para a realização dessa jornada de entrevistas, para a realização do nosso debate eleitoral que aconteceu no dia 15, nós realizamos um sorteio, por sinal aqui dentro desse estúdio, aonde os coordenadores de campanha participaram e presenciaram que não houve nenhum tipo de armação, maracutaia ou coisa do tipo. A gente preza pela transparência. O sorteio foi feito aqui na presença do senhor Décio Tosta, do senhor Marcos Fagundes e do senhor Chico Bala. E por ordem de sorteio, nós estamos hoje dando encerramento a essa jornada, longa jornada, de entrevistas com os candidatos a prefeito. Nós fizemos com os candidatos de Quaraci, com os candidatos de Itapitanga, com os candidatos de Almadina, com os candidatos de Itajuípe, nas outras cidades em parceria com as respectivas emissoras de rádio que atendem essas cidades. Por ordem de sorteio, hoje a gente recebe o candidato Jadson Albano do Partido Democratas, o candidato com o número 25 em Quaraci. Nessa terceira rodada, a maioria das perguntas elas são praticamente que idênticas. A temática é a mesma para todos os candidatos, até para que a gente possa ter uma noção do que cada um pensa acerca de determinados temas. São perguntas que foram extraídas daquilo que a gente ouviu nos comícios, nos debates e toda essa movimentação. A gente inicia lembrando ao candidato que nós temos um cronômetro aqui à frente. A gente pede mais uma vez aos militantes, aos apoiadores dos candidatos que quando estiverem participando de programas aqui na Rede Portal, soltem seus fogos com uma certa distância. Nós estamos numa zona residencial, nós temos pessoas que moram nesse entorno aqui, então a gente pede que os fogos sejam soltados com uma certa distância, até para não atrapalhar o barulho aqui no estúdio. Mas, candidato, todas as perguntas o senhor terá 2 minutos para responder e ao final terá os 3 minutos para o seu término. Nós vamos iniciar com o seguinte tópico. Candidato, faltam poucos dias para as eleições. Estamos em fase final de campanha. Fazendo sua saudação inicial, como é que o senhor avalia esse momento? Inicialmente, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Joabes. Boa tarde você que está nos assistindo. Desejo a paz a cada família que está nos escutando, vocês que vieram até o Portal Mix nos receber. Queria mandar um abraço especial para o meu filho Luan, que está me assistindo nesse momento. Eu queria, Rodrigo, agradecer a você por essa oportunidade. Eu já me sinto familiar das pessoas que estão nos ouvindo pelos rádios. Nós temos hoje o momento de colher o que nós plantamos. Minha campanha não começou há 45 dias. Fui candidato na eleição passada e já busquei me preparar cada vez mais. Não busquei ficar à sombra de ninguém, busquei me capacitar, estudando, mas finalmente ouvindo as pessoas, porque eu penso que um gestor tem que amar o seu povo. Busquei me aproximar cada vez mais e o momento político atual é de colher frutos. Neste momento, Quaraci tem uma oportunidade única de valorizar a sua esperança. O momento de Quaraci hoje é de valorização de um povo. O povo de Quaraci hoje acordou, está vendo que precisa renovar a cidade, precisa que haja alternância de poder e assim, em cima disso que eu tenho trabalhado. E agradecer. Muito obrigado a você. Faltam poucos dias para a eleição e é preciso que nós todos sejamos guerreiros de Quaraci. Não com violência, mas em busca de uma esperança, de uma cidade melhor e que começa no dia da eleição. É preciso que haja oração e que haja trabalho, ação, irmos para as ruas, valorizarmos a nossa cidade. O momento político, recentemente, fizemos um grande movimento em Tamutinga. Ontem, no bairro do Bela Vista, mesmo com chuva, as pessoas foram
momento muito bonito, e o momento político de Quaraci hoje é de um povo que luta pela sua cidade, que decidiu ter esperança, e Jadson Albano 25 representa esse momento. E finalmente, muito obrigado. Ok, candidato, nós vamos dar início às perguntas temáticas. A primeira pergunta é sobre educação. Candidato, eu estudei em escola pública e na minha quinta série, por exemplo, no Colégio Municipal de Quaraci, na merenda escolar, era servido feijão tropeiro, macarrão, arroz doce, farofa com calabresa. Era uma verdadeira refeição, isso há 20 anos. Hoje, às vezes, nós vemos na Câmara de Vereadores citações de que foram servidos laranja, uma fatia de melancia e biscoito sem suco. Sabemos que existe uma tabela nutricional que talvez seja elaborada pelo Ministério da Educação em Brasília. Mas eles estão lá e nós aqui. Eles não sabem da nossa realidade local e da necessidade alimentar de nossas crianças. Caso o senhor se eleja, o senhor vai continuar seguindo essa tabela nutricional ou pode pensar em revolucionar a merenda das crianças, ofertando alimentos que até possam saciar a fome dos alunos mais carentes? 2 minutos. Sim, nós iremos revolucionar a merenda de Quaraci, aplicando o recurso no local onde ele precisa ser colocado e que atenda à necessidade das crianças e dos estudantes. Haverá uma grande revolução em Quaraci, sim, e você criança que está me escutando, você estudante que está me ouvindo, a partir do ano que vem nós teremos merendas de qualidade, sim. Rodrigo, só reiterando sua pergunta, quando o governo federal estabelece metas nutricionais, eu digo a você que a culpa não está lá, a culpa está aqui, na alocação desses recursos. Eu garanto a você que oferecer uma laranja, oferecer uma maçã, não oferecer merenda, oferecer uma fatia de melancia, não está de acordo com o planejamento de ninguém. Então o que acontece em Quaraci hoje? Falta de planejamento e de controle. A responsabilidade na merenda de Quaraci hoje é da atual gestão de Quaraci, em que a Câmara de Vereadores, que são oposição a esse atual governo, eles não mentem, eles mostram a realidade. Agora, não querer ver a realidade é querer estar míope diante dessa situação. A merenda de Quaraci, sim, está sendo mal apresentada, não por culpa das merendeiras nem das nutricionistas, por culpa do governo que não dá condição de trabalho para estes profissionais. Os vereadores têm batido isso na Câmara há muito tempo e o governo tem dito que é mentira. Como é mentira? Contra fatos não há argumentos. E o nosso governo, a partir de 2017, irá fazer um governo extremamente preocupado com o serviço da merenda, uma merenda de qualidade. Nós iremos buscar, Rodrigo, estar próximo dessas crianças, estar próximos das nutricionistas. Iremos buscar cada vez mais que a merenda de Quaraci seja uma referência na região. Iremos buscar se adequar às necessidades de Quaraci. Iremos ter crianças mais dispostas e felizes. Hoje falta merenda para as crianças, tanto da creche quanto dos ensinos fundamentais. E eu vou lutar muito por isso. É um compromisso de Jadson Albano em que meu governo acompanha essa nossa perspectiva. Nossa boa tarde a Rodrigo Leite, boa tarde ao candidato Jadson, estendendo nosso boa tarde também à comunidade quaraciense que nos acompanha nesse exato instante através da 104,9 e também a Rede Portal que consegue transmitir não só para a cidade, mas para o país inteiro, como também o mundo inteiro. O Terra da Sol Notícias, juntamente com o programa maravilhoso que nós temos a sexta-feira, que é a Revista da Cidade, passa a ocupar essa roupagem do Rota das Eleições, que se configura como entrevistas, debates, cobertura de rua e também o acompanhamento da apuração das eleições. E é importante para que a comunidade esteja acompanhando passo a passo. Mas, candidato Jadson, temos aqui uma pergunta na área de bem-estar social. Em Quaraci, nos últimos tempos ocorreram várias ocupações desordenadas de terrenos. No passado, podemos citar a ocupação do Bela Vista e, no atual momento, a ocupação de terrenos ao lado do CSU, no fundo do estádio e seções de espaços às margens do Rio Almada. Porém, a construção de casas populares em programas do governo é algo que ainda não deu muito certo na cidade. Existem muitos cidadãos que ainda não possuem a casa própria. O que o senhor pode fazer, caso eleito, para dar melhores condições de moradia à população quaraciense? Muito obrigado, Jabes, pela pergunta.
O nosso compromisso passa inicialmente por planejamento. Construir 9 casas em 8 anos é muito pouco. Quando um governo se dispõe a cuidar de seu povo, ele se planeja. Nosso governo, inicialmente, quero deixar bem claro que nós não iremos tirar ninguém de suas casas. Vinculo na sociedade muitas notícias mentirosas, que nós iremos desabrigar pessoas, e tudo é mentira. Nosso governo irá trabalhar para termos mais casas em Quaraci. Só uma questão nessa sua pergunta, o Bela Vista não foi uma ocupação. Bela Vista houve a compra do terreno e a doação para as pessoas mais pobres. O governo de Quaraci não trabalha dessa maneira, não trabalha para o povo mais simples. Nós planejamos e nosso programa de governo e faço propostas seguras, porque já acontece em outros municípios. A questão de Minha Casa Melhor, onde o governo ajuda as casas que precisam de manutenção. É mais barato e nós temos resultados práticos quanto a isso. Quando você trabalha com um planejamento e um plano diretor elaborado junto com a sociedade, temos uma cidade melhor organizada. O que vemos em Quaraci hoje é uma total desorganização quanto a isso. E o povo está pagando o preço. Por isso que eu volto a dizer à minha população que nós não podemos dar continuidade a essa maneira de governar a cidade. Precisamos ter um governo mais ativo, mais presente na vida das pessoas e que não trabalhe contra a sociedade, trabalhe a favor do povo. Meu compromisso como prefeito é esse: planejamento. O deputado federal, o nosso futuro deputado federal, Leolor Manto Júnior, que hoje é estadual, já se comprometeu, é do PMDB, junto com o atual presidente Michel Temer, a ser um lutador por Quaraci. Nós vamos buscar recursos a partir de 2017, através de deputados, de convênios. Esse governo é muito fraco em convênios. Vamos buscar mais convênios para Quaraci, para a construção de casas, e um governo que lute pelo seu povo e busque parcerias para isso. Não vou ficar acomodado em Quaraci. Se precisar viajar, vou atrás de recursos e lutar pelo meu povo, como já vimos que Quaraci precisa. Ok, candidato, o tema agora é planejamento e gestão. Candidato Jadson, dizem que você não vai governar. Quem vai mandar será o seu pai Gima. Dizem, inclusive, que o seu secretariado já está formado e que vocês andam prometendo o mesmo cargo a mais de 5 pessoas. Lhe pergunto, quem vai mandar na prefeitura? Quem vai escolher os secretários e como vai ser feita essa composição? Rodrigo, eu vou utilizar as palavras da candidata a vice-prefeita da outra chapa. Eu não ia à prefeitura quando Gima era prefeito, porque eu percebo que a família não pode intervir no poder público, deve se colocar em seu lugar. Gima não terá uma participação ativa no meu governo, será um conselheiro, irei perguntar quando precisar, mas o prefeito será Jadson Albano. Eu assumo compromisso, assumo responsabilidades. A minha segurança nas palavras vem de uma busca de capacitação, de observação de outros governos, de uma gestão mais proativa. Não distribuo cargos, porque tenho que respeitar a minha população. A hora agora é de luta para vencer as eleições, e eu respeito muito essa situação. O povo de Quaraci tem que entender que Jadson Albano é quem assume os compromissos, não passo para ninguém, então cobrem de mim. Neste momento, eu venho pedir a sua confiança, o seu voto, para que vocês depois não cobrem a A ou B, cobrem a Jadson Albano. O secretariado será decidido no momento adequado. Esse momento é hora de luta, e que o povo entenda em Quaraci que Jadson Albano tem a sua personalidade. Você fala isso também? E também dizem nas ruas que se o outro candidato ganhasse, ia permanecer o secretário de obras, quem ia mandar seria o tio dele. Eu não busco imitar pessoas. A forma de falar de Jadson Albano é particular minha. Eu me posiciono da maneira como eu aprendi a falar. Eu não aprendi a falar na política, eu não aprendi a falar nos palanques, eu aprendi a falar na igreja. Meu posicionamento é muito seguro, porque o que eu falo com convicções. Eu não fico buscando inventar fórmulas, nem imitar a ninguém. Então o meu governo será um governo único em Quaraci, com um gestor único. Uma pessoa deve pensar e os outros entenderem que existe uma só linha de comando. Quaraci viverá um governo moderno, que não fica buscando no passado justificativa para os atos presentes. Pergunta na área de cultura. Candidato Jadson Albano. Quaraci é apelidado como a cidade do que já teve. Já teve cinema, já teve Fonte Luminosa, já teve Filarmônica, já teve 7 de setembro, já teve lavagem da Rua Santa Helena. Caso o senhor se eleja prefeito de Quaraci, podemos esperar que a nossa cidade trilhe
um resgate no campo da cultura? Joabes, a cidade do já teve acabou. Acabou. Nós teremos a cidade que tem e que terá sim um governo responsável. A cultura em Quaraci é a nossa pérola. Os nossos munícipes, os nossos cidadãos, são reconhecidos mundialmente pela capacidade de realizar arte. E nós precisamos privilegiar isto. Isso não custa caro. Valorizar a cultura passa também por planejamento. Uma agenda cultural que comece em janeiro no planejamento e que aconteça já desde fevereiro a dezembro. Uma cidade que tenha movimentação e oportunidade para que nossa população apresente a sua arte. Isso vincula diretamente o comércio. Uma cidade que se movimente traz recurso para o comércio de Quaraci. Nós iremos sim trabalhar com a reestruturação de nossa cultura. Em Quaraci hoje reconheço que eu não sei quem é o diretor de cultura e muita gente em Quaraci também não sabe. Nós precisamos dar notoriedade a isso. Precisamos trabalhar sim, com a volta do 7 de setembro, porque além de ser um momento cívico em Quaraci, valoriza a cultura, atrai pessoas para Quaraci e movimenta o comércio com costureiras, com o pessoal do atacado, do varejo de Quaraci, que vende o seu material e que comercializa. Nós precisamos em Quaraci reestruturar a nossa cultura. Muitas pessoas me criticam. Eu já tive uma banda, e vocês sabem bem disso. E assim como me critico também um artista local. Assim como eu passo também. Porque as pessoas querendo me humilhar, nada disso. Quando eu tinha uma banda, eu buscava notoriedade naquele momento. E é bom que façam propaganda. Mas eu digo que temos que valorizar o artista local através de festivais. Isso não custa caro. E o que eu fico impressionado em Quaraci hoje, existe um abandono da cultura. A arte em Quaraci é a nossa grande válvula de escape. E eu, como uma pessoa que ama Quaraci, irei trabalhar para revitalizar minha cidade e que a Bahia toda saiba que existe Quaraci e Quaraci é uma cidade que é um celeiro de grandes artistas. Ok, candidato, vamos para a saúde. No debate, um dos temas foi o Hospital de Quaraci, onde o atual governo é o gestor. O outro candidato, o Nino Torquato, já foi coordenador lá do hospital. O seu pai, que foi prefeito, nunca teve a gestão do hospital, porque na época era estadual. Inclusive, alguns de seus adversários dizem que o prédio do hospital foi a leilão por causa de questões trabalhistas junto ao INSS. E dizem que o culpado foi o PFL, que administrava o hospital naquela época. Como é que o senhor vê essa situação do hospital de Quaraci? Rodrigo, eu tenho a sorte de ter um vice-prefeito que entende de legislativo e é uma pessoa que eu posso me consultar. E ele me apresentou provas contundentes e respaldadas que o Hospital de Quaraci recebe cerca de R$300 mil. A grande revolução para o hospital é aplicar o recurso no local adequado. Quando fala-se que Quaraci não tem dinheiro, me permita dizer que isso é uma inverdade. O nosso problema em Quaraci hoje é a má aplicação deste recurso. O Hospital de Quaraci precisa passar por reformas urgentes. Esse governo que há 6 anos comanda esse hospital está destruindo o nosso hospital e busca justificativa em outros governos. Eu não participei da gestão de doutora Sônia e o governo do estado, mas eu entendo bem que precisamos olhar por resultados, não buscar culpados, não buscar nada disso, tem que olhar para o futuro. E o presente hoje de Quaraci é que o hospital de Quaraci está sendo destruído aos poucos. Nós pensamos em Quaraci, Rodrigo, ter ser um governo em que o recurso chegue até o seu destino. Para isso é necessário que haja controle e ter secretários que tenham a obrigação de responder às metas do executivo. E por falar em INSS, como você bem disse, quem bem sabe de INSS é o povo de Quaraci, em que a gestora recolhe o dinheiro do servidor e não repassa para o INSS. Então a pergunta que fica no ar é essa: gestor, onde está o dinheiro que foi retirado do salário, não foi aplicado devido à Previdência Social? A questão do INSS é muito pertinente nesse momento e esse governo atual tem que responder isso. O outro candidato, que foi secretário de Finanças, precisa responder isso. Onde está o recurso que foi retirado do salário do servidor e não foi repassado para o INSS? Estrutura e urbanismo. Candidato Jadson, nossa cidade recebeu no governo de Josefina a sinalização das ruas e a iluminação da entrada da cidade, que valorizam o nosso urbanismo.
Porém, sofremos com os buracos. Em 2012, nas vésperas das eleições, foi feito um bom trabalho com asfalto em algumas ruas. Agora, em 2016, fizeram novamente na rua JJ Seabra e 21 de Abril. Recentemente, a Praça Presidente Vargas teve seu piso descascado, mas sabemos que essa obra não será concluída antes das eleições. Caso seja eleito, como o senhor vai tratar o aspecto urbanismo do nosso município? Job, só um segundo. Só para reiterar uma minha resposta anterior, 300 mil reais foi o recurso destinado para a reforma do hospital. O meu vice apresentou documentos que o hospital recebe cerca de 211 mil reais. Mas vamos falar de urbanismo. Eu não preciso que ninguém venha me intervir com panfletos nem com cartazes para poder que eu faça minhas respostas. Questão de urbanismo em Quaraci. Hoje nós contamos com uma alta qualidade de profissionais urbanistas, arquitetos e excelentes pedreiros e mestres de obras em Quaraci. Precisamos trabalhar de forma planejada e organizada. Tenho dito que eu tenho uma proposta de governo e que nós possamos fazer concursos de melhor obra para as praças, para a revitalização, e nós iremos premiar os melhores projetos, os mais econômicos, os mais sustentáveis, os mais acessíveis, para garantir a acessibilidade aos deficientes físicos, cadeirantes. Então teremos uma cidade viva, em que o povo vai participar da reestruturação de Quaraci. A nossa cidade hoje está sendo muito maltratada. Temos hoje obras eleitoreiras visíveis isso. Então nós precisamos tratar Quaraci com mais responsabilidade. Existem recursos sim para a manutenção da cidade. Inclusive, nós precisamos entender que Quaraci precisa de uma intervenção. Essa forma de gerir Quaraci não funciona mais. É um governo ultrapassado. Quaraci precisa hoje, Joabes, de uma alternância de poder. Um governo que cuide do seu povo e do seu patrimônio e passa por assumir responsabilidades. Não dá para ficar mais botando culpa em governo de 30 anos atrás. Eu represento uma nova geração de gestores que busca uma cidade mais moderna e mais acessível, uma cidade mais bonita. E nós teremos sim, Rodrigo. Eu sei que você lutou muito por isso e luta por levar Quaraci ao âmbito nacional e estadual com suas ações, e precisa ter um prefeito que acompanhe esse ritmo. Um prefeito mais moderno e mais atuante junto ao patrimônio público de Quaraci. Ok, candidato. Vamos para o esporte. 2016 aparenta ser o ano mais amargo para o esporte de Quaraci. Não tivemos interbairros, não tivemos o futsal, e no intermunicipal, Quaraci foi desclassificado no último domingo, acumulando 4 empates e 2 derrotas, tendo sido marcado apenas 2 gols, sendo desclassificada justamente pelo saldo negativo de 6 gols. Porém, foram investidos, segundo números apresentados pela Liga, R$12 mil mensais por parte da Prefeitura, totalizando se foi 2 meses 24 mil ou se foi 3 meses 36 mil. Diante dessa situação, o senhor, podendo chegar a prefeito no dia 2 de outubro, o que o senhor fará em 2017 caso se depare com apenas 36 mil para usar no esporte? Será um desafio, mas com o planejamento nós conseguimos organizar a casa. Com 36 mil reais de forma planejada, nós conseguimos atender a demanda do povo e sermos transparentes. O povo tem que saber quanto o município tem para alocar em cada departamento. O esporte, neste caso, eu tenho acompanhado a Câmara há mais de 2 anos, indo diariamente, indo toda segunda-feira à Câmara, e percebi que esse projeto, Rodrigo, a prefeita solicitou da Câmara R$12 mil, dividido em 10 meses, seria R$120 mil que a prefeita pediu. A Câmara, de forma extremamente responsável, disponibilizou apenas os meses que a seleção estivesse disputando o campeonato. E aí eu assisti aqui a entrevista segunda-feira, eu preciso assistir porque eles falam muito de mim e eu gosto de escutar o que eles falam de mim. Então, assim, eles fizeram um planejamento de fazer o interbairro depois do intermunicipal. Eu não sei, eles previam que a seleção saísse nessa primeira rodada. Então, assim, existe um descaso e uma grande humilhação com o esportista de Quaraci. O futebol tem que servir para o entretenimento de nossa cidade, não para humilharmos os nossos esportistas. Nosso governo esportista de Quaraci irá prestigiar todos os esportes. Nós iremos ter, sim, campeonato de futsal. Vamos buscar para que Quaraci tenha representatividade
no futsal, na Bahia, nos campeonatos. Vamos privilegiar esportes como o jiu-jitsu, que recebe muito pouco apoio. E eu digo uma coisa, o Quaraci hoje tem um campeão mundial de jiu-jitsu. Nós precisamos valorizar o karatê, o judô, valorizar o esporte o pessoal da lama no pedal, que trouxe muito movimento para Quaraci, recebe muito pouco apoio. Então nós iremos, e no esporte é isso, primeiro o interbairro. E dentro desse planejamento, tirarmos a prata da casa para que ele dispute o intermunicipal. Será uma seleção com mais garra, que luta pela sua bandeira, e uma seleção que irá privilegiar. Eu não posso permitir que pessoas de fora recolham o dinheiro de Quaraci e o nosso jogador fique no banco de reservas ou não jogue. Pergunta na área de geração de emprego e renda. Candidato Jadson, se o senhor fosse um grande empresário e fosse convidado a instalar uma de suas fábricas no município de Quaraci, e o senhor tivesse uma frota de 10 carretas com suspensão a ar, sua fábrica tivesse a necessidade de consumo de 100 megawatts de energia e precisasse de uma vazão de água de 50 mil litros por hora, o que o senhor esperaria ouvir de proposta do prefeito Jadson para ser convencido a se instalar em Quaraci? A primeira proposta que eu apresentaria é que nós temos a mão de obra mais qualificada da Bahia. Existem vantagens competitivas. Cada cidade apresenta as suas. Eu irei apresentar a maior vantagem que Quaraci tem. É um cidadão altamente capacitado. E para isso temos que estimular parcerias com o Sebrae. Quaraci hoje, Joabes, um dos nossos grandes trunfos é que Quaraci é a cidade que percentualmente apresenta o maior número de universitários. Isso mostra que a nossa população é altamente inteligente e preparada, sim. Quando você falou sobre a questão do trânsito cidade, a GDK mostrou muito bem isso. E seria muito bom que viesse para Quaraci, porque a GDK trouxe recursos para Quaraci, que deveria ser alocado para a manutenção de nossas vias, e essas vias foram todas abandonadas. Se eu fosse um grande empresário, eu me instalaria em Quaraci, sim. A minha cidade tem potencial. E gostaria até de apresentar uma situação a vocês. O que o empresário busca hoje não é só o lucro, é valorização da marca. E uma grande marca tem que ter prefeitos de responsabilidade. Na nossa convenção, Rodrigo, empresários já vieram para Quaraci. Empresários já vieram para a convenção dos outros candidatos. Nós temos conhecimento disso. E o que ele precisa escutar do gestor? Segurança de que ele pode se alocar no município. O município precisa apresentar vantagens, terrenos que for necessário, ou então uma certa isenção de impostos. Eu sou favorável para que haja mais emprego em Quaraci. Eles vieram para Quaraci e sentiram a segurança de cada candidato. Por isso que minha preocupação é apresentar propostas. Não tenha dúvida que essa entrevista é vista por empresários também, porque vivemos uma região que apresenta crise. O que é que o empresário quer? Governos que proponham soluções. E o nosso governo tem que ser moderno. Se eu fosse um grande empresário, sem dúvida, e você empresário, venha se alocar em Quaraci, porque é a cidade que apresenta o maior potencial da região. E que eu me orgulho muito, nossa querida e amada Quaraci, a melhor cidade da Bahia. Ok, candidato. Política é o tema agora. Em todos os comícios, em todos os momentos, os seus adversários questionam o seu patrimônio, o envolvimento de sua família até em supostas alterações no cadastro do Bolsa Família, os 12 meses de salário deixados pelo seu pai na gestão de 92, o gerador deixado na porta da prefeitura, e dizem que o senhor nunca responde nada, nem nas entrevistas, nem nos debates. Sempre ficaria rodando com outros assuntos. Como é que o senhor analisa essa situação e essas colocações que são sempre feitas? Primeiro que eu não respondo para prefeito, eu respondo para o povo. Eu tenho certeza que ela nunca vai conseguir entender as minhas perspectivas, porque ela tem um modelo de gestão diferente da minha proposta para Quaraci. O que foi feito no passado, eu observo e procuro não cometer os mesmos erros. Todos os prefeitos cometeram erros e acertos. E me deixa pensativo. A prefeita vem hoje trazer um fato de um Bolsa Família que justifica como 9 anos atrás e traz o nome de minha mãe, não para oferecer a Quaraci propostas, mas para arrumar argumentos políticos. E é isso que acontece com Quaraci hoje. Um governo que não respeita famílias. Perde-se tempo do eleitor, tempo do cidadão, ofendendo famílias, buscando culpados, enquanto Quaraci não oferece respostas. Existe familiares da prefeita que recebe Bolsa Família? Não sei.
Existem situações de Guaraci de abandono da população? Eu sei, porque a cidade hoje está abandonada. Quanto a respeito de Gima, a respeito de minha família, olha, eu tenho muito orgulho de Gima, sim, sou filho dele, ele ajudou a me educar, foi exemplo de homem, de família. Como administrador, eu tenho que aprender, porque não existe gestores perfeitos, aprender com os erros e com as dificuldades que ele enfrentou, mas o que eu tenho que oferecer a Guaraci é um futuro. E para isso que eu estou aqui, busquei me capacitar, nunca fiquei à sombra de Gima. Quem ouve os nossos discursos, eu faço questão que ele fale e que o povo perceba que há uma diferença de discurso de Jades e de Gima, sim, atualmente, e sempre foi assim. Eu discuto, converso, compro brigas com as pessoas em relação a ideais, a pensamentos, não brigas de violência, não mexo com familiares, nada disso. Eu busco preservar as famílias e lutar pelo futuro. E sempre vou defender isso. Eu sempre lutarei por isso, pelo futuro de Guaraci, pelo futuro do povo que eu aprendi a amar. Pergunta na área de segurança pública. Candidato Jadson, nossa guarda municipal não é comparável a outras guardas municipais que vemos em determinados municípios. O senhor, caso seja eleito, pretende melhorar a condição de vida desses profissionais, equipar a guarda com veículos, implantar cursos de formação? Sem dúvida. Hoje, o governo federal, existe vários instrumentos e várias maneiras de você auxiliar o guarda municipal, de você dar sustentação a seu trabalho. Guaraci hoje perde muita oportunidade de convênios. Nós estudamos e percebemos que outros municípios menores que Guaraci já realizam grandes obras em defesa da guarda municipal. Quando eu falo que podemos ter uma guarda municipal mais equipada, existem guardas municipais que têm carros, guardas municipais que trabalham de forma mais moderna, com câmeras, para que evite o roubo de caixas de marcha, evite situações de depredação do patrimônio público, mas por falta de cuidado, um governo que abandona o seu povo e seu patrimônio não merece pedir avanços, sabe, Joabes? Então o nosso governo irá buscar sempre parcerias e convênios. A Guarda Municipal de Guaraci hoje são trabalhadores extremamente capacitados e que buscam os seus direitos, e sempre nós vemos ele reivindicando, buscando parcerias. Está abandonado hoje a Guarda Municipal de Guaraci. Nós iremos trabalhar com parcerias, chamar para o diálogo, por isso a necessidade de um secretariado mais técnico, em que você possa dar autonomia e cobrar resultados. A nossa Guarda Municipal de Guaraci terá sim um parceiro, Jadson Albano, que não tem vergonha de dizer que não sabe todas as coisas. Por isso eu preciso dialogar, conversar e juntos crescermos. Eu quero pedir licença, Joabes, a você nesse momento e dizer à população de Guaraci, até a prefeita Josefina, que eu sei que agora está me escutando, olhe, a nossa militância, nós buscamos sempre estimulá-los a respeito às famílias. Se um dos nossos militantes ofendeu a senhora prefeita, que agora me escuta, eu te peço desculpa, com muita humildade. Me perdoe por ele. Nós hoje já conversamos, eu não sou de crucificar ninguém, eu sou mais pelo diálogo. A nossa militância hoje é estimulada à paz. Vamos lutar sempre em respeito às mulheres e às famílias de Guaraci. Ok, candidato. O tema agora é finanças. Candidato, a prefeitura de Guaraci, ela compra atualmente combustível no posto Jocel de Itajuípe, que ganhou a licitação no valor de R$ 3,85 ou foi R$ 3,87 o litro de gasolina. Porém, circulam nas redes sociais cupons fiscais de maio e mais recentemente de agosto com valor de R$ 4,29 para a gasolina com o nome da prefeitura como cliente. O seu grupo político possui um grande número de vereadores na Câmara e seus opositores dizem que eles deveriam ter entrado com uma CPI ou algum tipo de investigação sobre esse tipo de assunto. O senhor, como líder político do seu grupo, fez algum tipo de denúncia sobre esse assunto ao Ministério Público ou usa esse tema apenas com fins eleitoreiros? Rodrigo, a Câmara de Vereadores, eu acompanho o trabalho deles, como digo, estou lá constantemente às segundas-feiras e percebo que eles têm batido sim nesse sentido. Nós percebemos que a Câmara de Vereadores busca ser cada vez mais atuante e é uma das câmaras de vereadores mais capacitadas de toda a Bahia. E volto a reiterar a você, muitas coisas surgem
e tornam-se públicas quando empresários apresentam provas. Para que isso acontecesse, muitos empresários em Coraci hoje buscaram e reivindicaram que esse governo não representa o povo de Coraci e busca formas de manipulação. Inclusive, o TCM já apresentou, isso é público, que o governo de Coraci, esse atual governo de Coraci, tem problemas de licitação da ordem de 7 milhões, falta de transparência. E nós percebemos hoje em Coraci uma situação em que a prefeita é investigada pela CGU. Então, a Câmara de Vereadores é sim atuante, busca levantar essas situações. O que nós precisamos entender é que tem que ter o respeito às instituições. Não é possível chamar vereador de mentiroso, por exemplo. Nós temos que respeitar as instituições. Entendemos que Coraci hoje não é um município transparente. O relatório do Tribunal de Contas fala que Coraci apresenta um controle interno ineficaz. Palavra do Tribunal de Contas. Nós precisamos tornar o município de Coraci referência positiva quanto a esses serviços. Coraci hoje precisa ser um município mais transparente e um prefeito que saiba do que acontece. Você ouviu um secretário dizer que eu não sei se isso acontece ou não? Isso é inaceitável. E me recordo o governo de Lula, que ele disse que não sabia das coisas e hoje está pagando o preço disso, né? Então é isso. Um governo que saiba do que está acontecendo em Coraci. Um cuidado com o recurso público. Eu já vi grandes situações de grande desprezo e falta de responsabilidade com o serviço público. Por isso é preciso que haja em Coraci uma urgente alternância de governo. Candidato, nós estamos às 12 horas e 47 minutos. Para você que está acompanhando pela Rede Portal e pela Terra do Sol FM, nós estamos com a última entrevista com os candidatos a prefeito de Coraci, encerrando essa jornada hoje com o candidato Jadson Albano do Democratas. E na segunda-feira a gente estará entrevistando aquele que sair vencedor nas eleições no domingo. Tema livre agora. Candidato Jadson, seus adversários dizem que você é um ator. Outros dizem que você é um robô, um boneco que serve de marionete para o seu pai. Eles dizem que com seu discurso messiânico, o senhor deveria se candidatar a padre. Inclusive nas redes sociais, existem pedidos para que o senhor deixe de citar Deus ou Jesus em seus discursos, porque segundo eles isso estaria ficando, abre aspas, feio. Caso eleito, o tom dos seus pronunciamentos será modificado? O senhor vai, por exemplo, ter que demitir concursados para empregar seu povo? O padre vai ser seu secretário de governo? De maneira alguma. O padre é meu conselheiro espiritual. Sempre que eu busco um conselho, eu vou buscar no padre. E ele é um amigo e presente na comunidade. Minha forma de falar é essa. Desde o momento que eu coloquei o pé com um político, eu sabia que eu precisava ter a minha personalidade. E volto a dizer, eu não aprendi a falar em palanques. Eu aprendi a falar dentro da igreja. Eu não posso mudar minha maneira de ser para me adequar à política. Eu preciso ser referência para a política. Um político cristão, sim, atuante, sim, um católico atuante, sim. Eu até gostaria de dizer que a minha responsabilidade por ser cristão é muito grande. O meu governo irá ter um compromisso de ser sal e luz. Nós não iremos demitir ninguém, nem concursados, pelo contrário. Nós precisamos realizar novos concursos. A próxima gestão de Coraci, e agora, em nome de Jesus, eu falo isso, precisará realizar novos concursos, até porque o município precisa disso, o Ministério Público pede que haja concursos de maneira responsável e nós iremos atuar neste sentido. Eu agradeço finalmente as orações que são feitas, eu agradeço a você que está rezando por mim, sim, pelo carinho que me dedicam. Eu serei Jadson sempre. Quando eu fui filho de prefeito, eu não busquei notoriedade. Muita gente fala, eu não sabia que você era filho de Gilma, porque eu não me comportava como filho de prefeito. A minha realidade era muito tranquila, meus amigos eram muito seguros, não eram amigos de poder. E eu quero levar esse espelho para a gestão. E um secretariado que entenda qual é a linha de pensamento do futuro prefeito de Coraci. O secretariado de Coraci tem que saber como o prefeito pensa e agir de maneira igual, semelhante, respeitando o servidor. Secretário que não respeita o servidor não é digno de ser secretário de Coraci. Eu irei cobrar isso. Eu vi recentemente, eu sempre busco ouvir opiniões. E realizei, Rodrigo, um evento histórico em Coraci. Em nossa campanha, ouvindo uma opinião de nosso amigo Elton, e ouvindo também a opinião do pastor da Igreja Adventista,
Nós fizemos a primeira reunião de líderes religiosos. Convidamos também a Igreja Católica, que foi o diácono lá presente. E lá realizamos uma conversa entre líderes religiosos e assumimos o compromisso de reuniões periódicas, constantes com essas instituições em parceria pela igreja. E será um governo, sim, consagrado a Deus, irmão. Ok, Vajoares. Com as perguntas de tema livre. Candidato Jadson, dessa eleição, onde existe 3 candidatos, apenas um sairá vencedor. Lhe pergunto, o senhor está preparado para a vitória ou para a derrota? Venha o que vier? Serei vencedor, se Deus quiser. Irei perder, se Deus quiser. Nós estamos, cada dia que passa, mais motivados e dispostos a lutar. Experimentei o gosto amargo na eleição passada, mas aquilo não me fez abaixar a cabeça. Busquei me preparar mais. Porque eu sou de Coaraci, Joabes. Eu sou de uma cidade de gente guerreira. E eu não podia mostrar fraqueza. Até porque quem tem fé em Deus não demonstra fraqueza. Quem tem fé não tem direito de perder esperanças. Por isso digo, povo de Coaraci, você que perdeu a esperança na política, nas pessoas, digo a você, nós temos que ter esperança sim, porque o futuro melhor nos espera. Nós iremos lutar sim, e no dia 2 de outubro realizaremos uma grande festa em Coaraci, porque a minha fé acredita nisso. Eu tenho que ter fé naquilo que eu ainda não vejo. E a minha fé diz, é possível acreditar sim, lutar sim por Coaraci. Hoje eu já me preparo para o dia seguinte. Eu luto a vitória de hoje, é o pão de cada dia. A vitória de hoje tem que ser preparada, a vitória de amanhã mais uma vez. Eu preciso acordar amanhã disposto a representar bem a minha comunidade como candidato a prefeito. Eu hoje tenho uma responsabilidade muito grande. Eu sou o candidato a prefeito de uma cidade como Coaraci. Então meu comportamento tem que ser de acordo. Uma linguagem segura em que o povo entenda o que eu falo. Uma mensagem que transmita paz às pessoas, que não há necessidade de violência, em que haja respeito às famílias, na rede social, no convívio. Somos todos irmãos, independente da camisa que nós vestimos. Então precisamos entender que Coaraci precisa crescer. E para crescer nós temos que ter a unidade, o respeito. E Jadson Albano tem um número que é 25, que representa essa nova esperança para Coaraci. Candidato, nessa eleição, a Rede Portal realizou 4 pesquisas registradas junto à Justiça Eleitoral. A primeira com o Instituto Gaspareto e as demais com o Instituto de Salvador. Na primeira, em junho, o senhor tinha 48%. Na mais recente, o senhor aparece com 50% contra 33% do seu adversário Cadu. Isso lhe daria, ou lhe dará, aproximadamente 2.000 votos de frente caso o cenário se consolide. Sabemos que pesquisa é um retrato de um momento. O resultado das urnas, é claro, só será conhecido no dia 2 de outubro. Domingo passado, acabou o prazo para registro de pesquisas eleitorais e nenhuma outra foi registrada em Coaraci. Nenhum dos grupos políticos registrou pesquisas. Mas nas eleições anteriores, o seu grupo fez pesquisas particulares e registrou. Nós, da Rede Portal, divulgamos por se tratar de um dado informado ao TSE. E existem muitos questionamentos sobre o fato de vocês sempre estarem na frente, segundo eles, seus adversários, e perderem. Lhe pergunto, vocês se consideram eleitos? Vocês possuem pesquisas de consumo interno para se basear nas ações e estratégias? Sem dúvida. Nós realizamos, sim, pesquisas para consumo interno, até porque nós precisamos trabalhar com planejamento. E, em cima disso, buscar resultados. Prova disso foi a última manifestação do nosso comício, que foi em Tamutinga. Aquele comício mostrou bem qual é a realidade de Coaraci. Nós sabíamos que aquele comício ia ser muito bom, como foi muito bom. O que nós buscamos é uma vitória por dia. E nós aprendemos, Rodrigo. Eu, Jadson, busco sempre aprender com a história de Coaraci. A eleição passada, de fato, havia um distanciamento nas eleições. De fato, as pesquisas mostravam isso. O que houve em Coaraci foi uma extrema compra de voto. É como se houvesse regras e o adversário burlasse as regras comprando votos.
O que eu tenho que trabalhar em Quaraci hoje, trabalhar muito firme com isso, e peço a todo militante do 25, todo cidadão de Quaraci, que trabalhe contra a compra de votos. Isso é um câncer para o Quaraci, um problema que nós temos que resolver. E contra isso, o nosso planejamento tem que ser esse: conscientizar o povo. Não venda o seu voto. Nós pagamos hoje em Quaraci o preço da venda dos votos. Uma cidade que está abandonada em todos os setores. Não acreditem em boatos eleitoreiros de última hora. A última pesquisa registrada, e com a população todos têm conhecimento, apresenta que 56% do eleitorado acredita na vitória do 25. Esse é o último dado de registro. Mas nós buscamos sempre cada vez mais. O nosso povo é um povo guerreiro. Dizem que perdeu-se a eleição de meio-dia para tarde no domingo. Por isso convoco toda a militância. No domingo, eu, Jadson, não vou nem almoçar, vou ficar de manhã até 5 horas da tarde na luta, para que não haja compra de votos em Quaraci. Temos que superar isso. E para isso convoco todo o povo de Quaraci. Vista azul, sim. Lute pela sua cidade, sim. Oi, ok, são 12 horas e 56 minutos. Nós estamos concluindo aí, portanto, a entrevista a partir de perguntas com o candidato Jadson Albano. E a você, ouvinte, a você, internauta, a Rede Portal, juntamente com a Terra do Sol FM, agradece profundamente a audiência que vocês têm nos dado ao longo de toda essa jornada. A gente vem realizando um trabalho desde antes das convenções, entrevistas com os pré-candidatos, entrevistas com pessoas que estavam declarando apoio aos candidatos. Depois nós realizamos também a primeira entrevista com os 3 aqui reunidos, fizemos a primeira rodada, fizemos a entrevista com os candidatos a vice, que é algo que é diferenciado para a nossa cidade. Agora estamos concluindo com mais essa rodada com os candidatos a prefeito. Fizemos o debate, graças a Deus tudo correu bem com o nosso debate em Quaraci. Nosso povo civilizado, nosso povo ordeiro, nosso povo foi, assistiu, participou, opinou. As pessoas que foram convidadas, foram sorteadas lá, fizeram suas perguntas, tiveram as oportunidades. E a Rede Portal, obviamente, a gente fala sobre essa questão de pesquisa eleitoral, porque a gente sabe o alto preço que nós estamos pagando por termos tomado a atitude de, nessa eleição, a Rede Portal, com seus recursos, contratar 4 pesquisas eleitorais e registrar, porque o nosso compromisso é de transparência. Se na eleição passada, por acaso, o candidato A, o candidato B, ou se é prática de alguns políticos de colocarem determinadas pesquisas com certas vantagens, porque é muito fácil você burlar, entre aspas, uma pesquisa. Você contrata a pesquisa, coloca na rua, coloca os seus cabos eleitorais e o seu povo para procurar os entrevistadores para responder os questionários. Isso vai gerar distorção. A ordem para os nossos entrevistadores, quando a gente realiza uma pesquisa, é que não entreviste ninguém vestido de azul, de vermelho ou de amarelo. É que não entre, por exemplo, em Itajuípe, não entre em casas que tenha bandeira, porque as casas de Itajuípe estão tomadas por bandeiras. E eu queria salientar aqui que a Rede Portal realizou, através de suas empresas parceiras, mais uma rodada de pesquisas no último final de semana. Se alguém está querendo se aproveitar e dizer que fez pesquisa dia 23, 24, 25, quem fez fomos nós. Só que, como na primeira pesquisa que nós fizemos, incluindo o número de candidatos, o nome de candidatos a vereadores, nós tivemos uma grande confusão, porque muitos candidatos a vereadores vieram à nossa procura, questionar resultado, questionar números. Simplesmente a gente precisa ter nos nossos anais, guardados dentro do nosso escritório, uma pesquisa com índice de vereador. E para não prejudicar a campanha e a candidatura de você, que é candidato a vereador, que a gente sabe que uma pesquisa saindo com dados relativos a vereadores poderia causar algum tipo de transtorno para a candidatura de vereador, nós fizemos mais uma esse final de semana, para ficar guardada no nosso escritório, e quando chegar no dia da apuração, a gente fazer um comparativo, se realmente bateu certo ou não. E até mesmo fizemos com outro instituto, para questionar o nosso próprio instituto, que nós fizemos várias registradas. É uma questão da gente estar medindo a qualidade e a intenção do trabalho que a gente vem fazendo. A gente não pode divulgar, obviamente, que esses números, porque, como eu já falei, nós não registramos e passou-se o prazo até mesmo
essa questão de registro, e a gente tinha que dar essa explicação. A pesquisa que muita gente respondeu na rua, sexta, sábado, domingo, fomos nós que realizamos mais uma vez. Era um esclarecimento que eu tinha que fazer com tamanha tranquilidade. A gente não coloca, não é porque Jadson está, a gente não coloca Jadson em frente, Cadu embaixo, Nino em tal lugar, e a gente não tem essa obrigação. Quem responde a pesquisa é quem é entrevistado em sua casa, em seu lar e na rua. O povo vai dizer quem será o novo prefeito no dia 2. Se vai bater com o resultado de pesquisa, cabe ao eleitor consagrar isso nas urnas. Nós da imprensa não estamos aqui para botar ninguém para ser prefeito, nem para nomear ninguém prefeito. Eu tinha que fazer esse esclarecimento aproveitando a grande audiência que a gente está tendo agora. Joab, seus 30 segundos. Ok, Rodrigo, nós chegamos assim, mais no final dessas entrevistas, a terceira sequência de entrevistas, e dessa vez o candidato Jadson Albano. O Rota das Eleições certamente vai estar também pelas ruas da cidade, pelas ruas de Coaraci, acompanhando passo a passo a situação do eleitor, a votação. E a gente lembra que a apuração estará acontecendo já depois das 17 horas, Rodrigo, e sendo que o portal vai estar transmitindo ao vivo a apuração, boleto a boleto, para que a comunidade possa estar, de fato, tendo ciência, até de maneira antecipada ao resultado oficial. E que, após a situação de apuração, provavelmente também o prefeito eleito deva aparecer aqui, certamente aparecer para dar a sua palavra. E isso é bastante significativo para entendermos a importância de um trabalho como esse, que a imprensa tem feito para melhorar o que diz respeito ao conhecimento da comunidade, ao trâmite político do nosso município. Certamente vamos torcer para que até o dia 2 as coisas consigam desenvolver de maneira que não cause justamente transtorno dentro de Coaraci, no setor de imprensa, na política, mas que Deus possa estar também derramando bênçãos para que tudo ocorra de maneira normal e dentro de um estágio que seja justamente o melhor possível. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Agradecer. Muito obrigado a você que tem lutado conosco. Agradecer aos nossos pré-candidatos a vereadores. Pedir ao povo de Coaraci que lembre dos nossos vereadores, pessoas que estão lutando junto comigo. Eu não caminho sozinho, tem pessoas que sonham junto comigo por Coaraci, um Coaraci melhor. Então lembrem dos nossos candidatos a vereadores. Quero agradecer a Miguel, Rafael e Gabriel, agradecer o apoio que tem me dado, a presença, a companhia sempre, agradecer minha esposa que tem lutado comigo, a meu vice Rosival Carvalho, toda a equipe que luta junto conosco por uma Coaraci melhor. Quero voltar a dizer a você, não acredite nos boatos que saem por Coaraci. Quem alimenta boatos não tem segurança no que diz, alimenta mentiras. Não acredite em pesquisas que aparecem escondidas, nada disso. O que tem que ser apresentado à luz do dia, para que todos vejam, nos carros de som, em panfletos devidamente registrados. Quero agradecer a você que tem rezado por mim, que tem orado para Deus me dar forças para não me rebaixar ao ódio, a responder provocações. Não respondo provocações porque eu prefiro o paraíso. Preciso que Coaraci entenda isso. O próximo prefeito de Coaraci tem que ter uma linguagem humana de amor ao povo de Coaraci. Eu penso em trabalho, Rodrigo. Trabalho e fé. Eu não acredito em superstições. Eu acredito que o resultado do trabalho vem através do suor do homem, da luta cotidiana. Nunca busquei notoriedade quando trabalhava. Meu carro era amarrado de corda, mas dava carona pro povo. Talvez o cara que anda de carro com ar-condicionado não deve ninguém em seus carros, né? Meu carro era amarrado de corda porque eu trabalhava. O povo do Gabriela sabe que eu trabalhava porque muitos deles trabalhavam comigo, do Joel do Almada. Meu incansável trabalho pela igreja, pela fé. Mas agora é hora do trabalho. É hora agora de quem ama Coaraci. Chegou o nosso momento. Eu quero agradecer ao pastor Reginaldo que começou esse trabalho comigo na eleição passada e sua família e dizer que agora o trabalho continua. Como eu disse no começo, plantamos a semente de uma nova Coaraci, nova esperança que não irá acabar na eleição.
Teremos um governo de luta pelo povo. Um prefeito que tenha segurança no que fala, que não fique transportando responsabilidade, que assuma o seu compromisso. Jadson Albano está aqui hoje pela graça de Deus, do qual eu tenho amor e temor. Vou lutar muito por Quaraci. Convoco você a vestir sua camisa azul. Nós teremos amanhã nosso último comício no Beira-Rio. Então queria convidar você a se fazer presente, levantar sua bandeira azul, lutar por uma nova Quaraci. Eu sou Jadson Albano e com fé em Deus, junto com Rosival Carvalho, estarei aqui às 5 horas da tarde no domingo para festejar uma nova esperança Quaraci, um novo momento para a nossa cidade. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Ok, tá aí o candidato Jadson. Só para matar a curiosidade de um ouvinte que está perguntando pelo Facebook, o que é isso que você tem na sua mão aí, o tempo todo, essa cordinha? Ontem fizemos um comício no seja Bela breve. Vista e uma criança estava tomando chuva. Ele estava em guarda-chuva, mas estava todo molhadinho. Aí ele me deu, falou: toma, Jadson, isso aqui é pra você me devolver depois da eleição. A mãe dele disse que Seja breve. a avó dele faleceu e ela tinha esse crucifixo. Falou: Jadson, eu te dou isso, mas tu me devolve depois da eleição. Eu falei: eu vou levar comigo, eu não posso ter vergonha, é um crucifixo. É um crucifixo, ok? São Tá bem. aí, respondendo a pergunta de você que perguntou pelo Facebook, que era o candidato estava segurando o tempo todo na mão. São 13 horas e 6 minutos, nós estamos encerrando esse programa na Rota das Eleições, gratamente satisfeito. Amanhã tem 12:10 o Terra do Sol Notícias, o último antes da eleição. Nós teremos na sexta-feira, não perca, o Revista da Cidade com a cobertura completa dos últimos comícios dos candidatos da nossa cidade de Quaraci. Falando de agenda, hoje tem comício do candidato Cadu Castro no Alto da Colina, o penúltimo comício. Amanhã deve ter mais um, também não recebemos a agenda ainda de amanhã. Mas hoje tem comício do candidato Cadu Castro aqui em Quaraci. Então, sexta-feira, encontro marcado também no Revista da Cidade. E Jadson no Beira-Rio amanhã, exatamente. Então, a gente agradece a todos a audiência, desejando uma boa tarde à nossa cidade de Quaraci. Boa tarde.